Agora vamos começar o dia de hoje e eu estarei falando especificamente por que os cristãos sofrem. Olha, esse é um tema que é permeado, e eu extraí esse tema aqui de uma lição antiga de nossa igreja, não tão antiga, mas antiga, a lição da história de Jó, né? Que a história de Jó conta a história do crente que sofre, o crente sofredor. E por isso a importância de você compreender essa história do livro de Jó. Obviamente, eu não estarei falando especificamente sobre Jó, mas estarei falando sobre esse tema de quando os cristãos sofrem, por que os cristãos sofrem e como você sair do sofrimento que você enfrenta. O texto base da mensagem de hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 19. Começa dizendo o seguinte: Amados, o sofrimento por Cristo é um privilégio glorioso. Começa dizendo: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhuma de vós como o assassino, ou o ladrão, ou o malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outro. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o juízo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também, os que sofrem segunda a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja que o texto bíblico vem falando sobre o sofrimento cristão. E essa questão do sofrimento cristão aqui é um tema muito badalado na Bíblia. Por quê? Porque algumas pessoas têm uma crença equivocada de que quando você é cristão, você não sofrerá, você vai passar. E assim, quando tem muitos irmãos aqui que sabem que o negócio não é desse jeito, que a gente é crente e sofre bastante, passa por algumas tribulações. E hoje eu quero falar quando os cristãos sofrem. Bem, o sofrimento, ele é um assunto impopular. A galera não quer falar sobre sofrimento. A galera quer falar sempre que vai dar certo, que vitória e tudo. Há aquelas canções, né? E eu gosto de algumas dessas, que com Cristo é vencer ou vencer, e vai dar certo, e o irmão vai desenrolar e tudo. Mas não é assim. Biblicamente não é assim. O sofrimento, ele não só é um assunto impopular, mas eu percebo que a salvação é mais agradável do que o sofrimento. Quando falo sobre sofrimento, percebo que é impopular. Mas quando eu olho para a salvação que Deus nos dá, quando eu olho para as coisas do Senhor, eu me alegro no meu sofrimento. Porque eu já disse para você que o sofrimento ele não vem para te destruir, mas vem para te fazer alguém mais forte, vem para te colocar em outro patamar. Então, use o momento em que você está no vale para crescer, para se desenvolver, porque o céu é mais agradável do que uma preocupação. Então, comece a meditar nas coisas do céu. Quando você estiver sofrendo, você, de acordo com o texto bíblico, deve se gloriar em Cristo. Se é um sofrimento, e ele mesmo diz, né?
Se é um sofrimento aqui por causa de coisas ruins, como é o caso, ó, não sofra, porém, nenhum de vós como os assassinos, os ladrões, os malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outro. Então, o seu sofrimento não pode ser um sofrimento de roubo. Ah, você está sofrendo, foi preso, quem roubou? Está fazendo isso por causa disso, por causa de alguma coisa errada que você fez. Não, o seu sofrimento não pode ser por isso. Mas se for por causa de coisas de Cristo, por causa de perseguição, de lutas, porque você é cristão, então glorie-se no Senhor, diz a palavra. Sabendo disso, fazendo referência a este episódio, o autor continua dizendo o seguinte: mas o sofrimento é parte real da vida. Se você vive nessa vida, você sabe que você vai sofrer. Quem nunca sofreu aí? Levanta a mão aí, quem nunca sofreu, quem não passou por tribulação ou quem não está passando por alguma tribulação. Bem, se você é crente, seja bem-vindo ao clube, tá? Todo mundo vai sofrer. E por isso eu quero falar algumas coisas sobre sofrimento a você. Por exemplo, creio no fundo da minha alma e sinto em minha consciência que, se o homem pudesse viver neste mundo isento de todo sofrimento, acabaria por se embrutecer, diz Joseph Maiter. Se o camarada vivesse nesse mundo sem sofrimento, o ser humano seria muito bruto. O sofrimento, ele serve às vezes para te deixar mais humilde. O sofrimento, às vezes, e a vida te passa uma rasteira, porque parece que quando tudo vai muito bem, e uma vez eu acho que falei aqui também no Gol Six, que tem gente que vem aqui no Gol Six conosco quando tudo lhe vai mal. Ore por mim, não sei o quê, e tal, e tal. Mas quando as coisas lhe vão bem, ou quando passa esse momento da sua luta, da sua tribulação, tem gente que não volta e não está aqui conosco. Tá tudo certo, só que o Senhor está vendo. O Senhor não será ignorado. O Senhor tem visto algumas coisas. E daí a importância de você compreender que se você não tiver sofrimento, você vai virar um irmão bruto, insensível. E talvez a vida tenha que te dar uma rasteira, porque você tem que cair olhando para cima. Quando você cai, você olha para cima. E o que isso quer dizer? Que você olha para o alto, você olha para Cristo. Quando tudo vai bem, você não olha para nada, você não olha para o alto. O irmão não vai na igreja, e vocês sabem, né? Agora, quando começa a ter o verão, na América era comum muitos dos irmãos não irem para a igreja. Muitos dos irmãos estarem trabalhando, fazendo outras atividades, vão para a praia, vão para qualquer lugar, e muitos desses acabam não comungando com o Senhor. Somente nos momentos de luta, muitos estão. Por isso, o sofrimento ele é parte da vida e você tem que olhar o sofrimento como algo que é parte que te faz crescer. Cada hospital que eu visito me mostra que o sofrimento é real. Vocês sabem, né? E a irmã falou aqui, eu tive essa semana 2 velórios e aqui no nosso distrito, uma a mãe do ancião Fábio e a outra ao pai da Tomásia, né? Tivemos 2 velórios. Semana passada também tive mais um. E nós quando visitamos o hospital, a gente vê o sofrimento das pessoas. A pessoa agonizando, a pessoa sentindo dor, a pessoa lá numa situação deplorável. E o sofrimento humano, quando eu visito o hospital, eu percebo. E isso faz parte da vida real ali dos seres humanos. As sirenes que a gente percebe, sirenes agudas, cada noite dizem que o sofrimento também é real. Você ouviu aí uma sirene ontem da irmã Rose, mas várias vezes eu estou dirigindo e passa a ambulância do lado. Todo mundo abre caminho para a ambulância poder passar. Isso mostra o sofrimento que a galera vive, que a humanidade vive. Não só isso, a angústia física também é uma das coisas que as pessoas têm. Chagas em seu próprio corpo, mas também as pessoas têm angústias emocionais. E talvez essa seja uma das suas angústias. A angústia emocional de sofrimento que você vive. A angústia por conta do passado, a angústia por conta do futuro.
porque você é extremamente ansioso, sua fala é muito rápida, você come algumas palavras, você come algumas sílabas, porque você está muito ansioso, e isso é sofrimento, e isso é a humanidade agonizando. E daí a importância de você compreender que esse tema aqui de sofrimento vem falando sobre você crescer. E eu olho o sofrimento como um crescimento. Veja que as organizações de prevenção de suicídio, elas são importantes para fazer com que as pessoas sofram menos. Eu fui uma vez comer e a atendente estava lá, me atendeu, e quando eu olhei para a mão dela, ela estava com uma. Ela sempre, esse povo que se corta, né? Usa roupa manga comprida, né? E quando eu fui olhar, a menina toda cortada, sofrimento. Olha, é pior do que você pensa. Estamos tendo muitos jovens querendo se cortar. Talvez, eu não sei, você deve viver numa bolha aí, mas eu, como pastor, eu vejo muito isso. Muitos jovens desiludidos. E por isso, às vezes, eu trago alguns sermões aqui para vocês, que são sermões que eu falo para os meus jovens, falando sobre propósito, falando sobre crescimento, sobre caminhada cristã. Eu preparo para poder também falar aos meus jovens, porque muitos desses não sabem quais são o seu propósito e não sabem qual é a sua identidade. Eu não sei se você lembra, alguns anos atrás, a igreja o tempo todo batendo em cima de identidade dos adventistas. Os adventistas estavam perdendo a identidade. E aí fizeram livros sobre identidade, fizeram livros sobre essa questão de propósito, de identidade da igreja, fizeram livros sobre a reforma. Depois de todo esse tema, eles fizeram ali temas sobre reavivamento e sobre reforma. Por quê? Para que os irmãos voltassem a ter a identidade que os pioneiros tinham. Porque muitos irmãos estavam olhando a igreja adventista como uma igreja evangélica, mais uma aí, e não entendia o real motivo do movimento adventista ter existido, crescendo lá, pregando o evangelho, sendo uma espécie de João Batista dos últimos tempos, sendo uma espécie de Noé. Estamos anunciando o evangelho, por quê? Porque pouco tempo nos resta. Sai dela, povo meu, tirando as pessoas da Babilônia, levando as pessoas para Deus, a ter um encontro real. Muitas pessoas já não sabem mais o que é a tríplice mensagem angélica. Uma galera já não sabe mais o porquê que nós fazemos algumas coisas. O porquê da reforma de saúde, o porquê da profetisa. Algumas pessoas já não leem mais os escritos proféticos. Então, tudo isso mostra que muitos desses estão não só vivendo em sofrimento, porque desconhecem as coisas do Senhor, mas também muitos desses estão vivendo situações muito difíceis, por quê? Porque eles não trabalham na prevenção. Conforme eu já falei para vocês, eu estou preparando o povo do Goal Six para sofrimentos posteriores. Eu estou preparando vocês para que, quando o Senhor Jesus vier, ou quando as dores de parto desse planeta Terra estiverem mais próximas, você perceba que algumas coisas têm que mudar na sua vida. Só que se você não fizer isso antes, certamente você vai sucumbir. Ontem à noite eu estava fazendo uma visita e eu falei para a irmã o seguinte: irmã, imagine um peso daquele de 100 quilos, sabe? Aqueles pesos de 100 quilos. É muito forte, muito pesado. A senhora vai aguentar levantar 100 quilos? A senhora não vai aguentar. Agora, se a senhora se preparar no tempo de bonança, ou seja, quando as coisas são boas para ti, se você se preparar, então haverá um momento em que você vai precisar levantar o peso e você vai aguentar levantar. Só que se o irmão do Goal Six não se preparar para as coisas que virão sobre a própria vida dele e virão sobre este mundo, quando for requerido dele que ele tenha fé, que ele tenha força, que ele tenha ali esperança, ele não vai ter. Por quê? Porque ele não se preparou quando foi possível. Saiba de uma coisa, você vai enfrentar a tentação. Cedo ou tarde, ela vai, ó, bater a sua porta. E se você não se preparar hoje, se você não fugir da tentação, você vai sucumbir. Então, veja, tentação, se foge dela. Tentação não se enfrenta. Não seja bobo. Tentação, você não enfrenta a tentação. Você foge dela.
Lembre-se da história de José. José não enfrentou a tentação. A mulher queria ali e ficava tentando José para que ele dormisse com a mulher de Faraó e as lutas que ele enfrentava. E ele, não, eu sou bonzão, vou aqui ficar perto da mulher. Não. O que que José fez? Ó, correu. Se tem uma coisa que está tentando você, então corra dela. Saia deste emprego. Se há uma tentação grave a você, ao seu casamento, ao seu estilo de vida, saia dessas amizades, corra dessa galera. Não queira ser o bonzão, não queira ser o Sansão. Sansão, mesmo sendo o homem mais forte, ele caiu, ele ficou ali junto de Dalila e ele sucumbiu a tentação de Sansão e ele está vivendo aquela tentação, ele sucumbiu, pegou até numa queixada de jumento, quando que era para ele não ter pego em nada morto, porque ele tinha feito o voto do Nazireu. Sabe, irmãos, você hoje precisa compreender que quando o cristão sofre, ele sofre para ficar mais forte, ele precisa correr da tentação. Não é estranho que cristãos tenham muitas provações, não é estranho isso. Eu percebo no versículo 12 que eu li para vocês que não era estranho. Aqui fala sobre o sofrimento por Cristo e o privilégio glorioso de sofrer por Cristo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é diferente, amado. Não fiquem estranhando quando vocês passarem por tribulações. Não fiquem estranhando quando vocês passarem por provas. Não fiquem estranhando quando vocês passarem por lutas. Vejam que alguns pensam que a salvação significa não ter mais provações, não ter mais problemas. Tem gente que passa por provação, tem gente que se batiza na igreja, tem gente que vira crente. Não, agora o negócio vai melhorar. Agora, com Cristo vai vencer ou vencer. E ele ouve essas canções por aí e vamos vencer. Tem gente que imagina errado, porque o texto bíblico diz: amado, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês. Não estranheis as tentações, as lutas, o fogo ardente, as dificuldades que vêm sobre você. Mas exulte ao Senhor, exalte o nome dele, fique contrito com o Senhor. Se você é um irmão que está passando por tribulação, esse é o momento de você se melhorar. Esse é o momento de você buscar mais. Esse é o momento de você estar mais perto do Senhor. Problema não vem para te destruir, para com isso. Veja que o autor bíblico continua dizendo que nessa questão de não ser estranho o sofrimento humano, no entanto, o caminho em direção ao céu não é fácil. Ir para o céu não é fácil, irmãos. Eu sei que é mais fácil se salvar do que se perder, porque pelas coisas que tem, existem muitas, mas não é fácil ir para o céu. Muitas tribulações, muitos sofrimentos, provações que você passa, e isso pode ser um destruidor para aquele que não tem uma percepção correta do sofrimento. Então, hoje, no meu sermão, eu estou falando aqui para preparar você quando o sofrimento lhe sobrevier. O sofrimento virá, a tentação também virá. Corre dela e passe pelo vale da sombra e da morte, mas não tema mal nenhum. Por quê? Porque ele está com você. Você vai ter que passar por mar revolto para que você se torne um excelente marinheiro. Daí a importância de você compreender que o cristão ele tem provações porque ele vive num mundo pecaminoso. Pastor Anderson, então por que eu sou fiel dizimista, eu trabalho na igreja, eu faço, por que Deus levou meu filho, pastor? Por que essas coisas aconteceram? Toda vez me lembro da história que a professora Vânia Irle contou para a gente na sala de aula. A professora Vânia Irle perdeu sua filha. Ele, pastor, ela, a esposa do pastor, foram fazer um retiro espiritual, um acampamento na praia. E nesse acampamento, os jovens foram para a praia tomar banho. E o pastor, eu sei como é que é, eu sou pastor, no final
Se der algum BO, culpado sou eu mesmo, né? Se deu certo, foi o irmão. Ô, irmão, que programação linda, deu certo. Foi uma bênção. Deu errado, é o pastor aí que não apoiou, não fez o negócio. Sempre assim, deu errado, o culpado é os outros, o culpado é o pastor. E aí, é, ela conta a história dela mesmo, de que eles estavam lá na praia, os jovens foram nadar, começaram a se afogar, e aí o pastor Gilvan começou a nadar. Pá, 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 salvou um, salvou outro, salvou outro. E a filha dela lá no meio da água lá, se afogando. E aí então ele salva todo mundo, e o único que não é salvo é quem? A filha do pastor. Filha do pastor, muito bonita, não sei se conhece a Vânia ele. Professora Vânia, uma loura, bonita e tal, filha dela muito bonita e tudo. E ela contando pra gente. E então ela volta. A filha dela se prendeu nas pedras lá, o pé prendeu na pedra, eu não sei, aconteceu alguma coisa, morreu afogada lá. E eles procuram durante algum dia e conseguem tirar ela lá de lá. Só que ela viveu a vida inteira dela fazendo um questionamento ao Senhor. Senhor, por que a minha filha? Por que não levou a filha de qualquer outro, Senhor? Mas levou a minha, o pastor ungido. A gente é fiel, a gente faz as coisas direito, a gente se dedica. E ela falava, né, da dedicação ao ministério dela e do esposo e tudo mais. Por quê? Porque a nossa filha, e ela contando pra gente, imagina só, na sala só tinha teologandos, né? A professora contando pra gente, os olhos da gente enchendo de lágrima só de ouvir o relato daquela mulher. E ela não estava contando coisas de outra pessoa, mas contando coisas dela. E a professora Vânia era muito brother. E ela começou a falar ali desse questionamento. Numa certa feita, Deus deu uma visão a ela, deu um sonho a ela. Ela vê, aqui, Dudu, venha pra cá. Ela vê a filha dela cantando, ela vê a filha dela cantando no, no trio elétrico. Pode vir, Dudu, venha pra cá. Mamãe já saiu, foi no trabalho, vem pra cá. E aí, então, ela vê a filha dela cantando no trio elétrico. Ela seria a próxima Ivete Sangalo. E ela vê ali a filha dela cantando, e segundo o relato da irmã, quando Deus leva ela para dentro de um local onde tem muita festa, e o pessoal cantando lá na pipoca, quando ela vira o rosto, aquele cabelo lourinho aparece ali o rosto da filha dela. Deus revelou que guardou a filha dela, e isso confortou o coração da irmã. Sabe, nós não entendemos alguns sofrimentos. Talvez o sofrimento que você esteja passando hoje, ou a luta que você esteja passando, seja um livramento do Senhor para algo pior na tua vida. Talvez você não perceba que essa questão do sofrimento que Jó passou, que outros passaram, seja uma forma de te fortalecer. Colocar um peso, uma carga maior sobre os seus ombros, seja uma forma de te fazer alguém mais forte. E se você não compreender isso, você vai sofrer, porque todos nós sofremos nesse mundo, só que esse sofrimento será uma forma de você jogar na cara de Deus e dizer: cadê o Senhor? Porque você de fato não está entendendo o que é o sofrimento. Você não está entendendo o cuidado do Senhor. Eu deixo, às vezes, os meus filhos fazerem algumas coisas mais pesadas. Eu deixo eles fazerem algumas coisas, eu falo com eles, eu brigo com eles. Eu quero tudo arrumado, eu quero que você venha para cá, eu quero que você faça. E aí, quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho até um jargão. Meu filho, a vida é dura mesmo. Para quem é mole, vá lá, pegue e faça suas coisas. Por quê? Porque eu quero fazer deles alguém mais forte. E para fazer deles alguém mais forte, se preciso for eles sofrerem um pouco, que eles sofram. O sofrimento não vem para te destruir, mas o sofrimento vem para te fazer alguém mais forte. E por isso que eu percebo, quando eu leio aqui o texto bíblico, que Deus deixou, amados, não fiquem estranhando o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Ou seja,
Não fiquem chateados quando vier a dificuldade. Por quê? Porque o caminho do céu não é fácil. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que a salvação significa não ter problema. Porque tem muito cristão que tem provação porque vive num mundo diferente. Nós vivemos em um mundo pecaminoso e por isso nós padecemos provações. Não somos daqui. O ser humano não foi feito para morrer. O ser humano foi para viver eternamente. Porém, irmão, nós vamos sofrer sim aqui. Então, pegue sua trouxa e venha sofrer conosco. Viva a vida como sofrimento, como uma parte da vida do cristão. Somos parte da raça que foi decaída. Ontem, nessa visita que eu estava fazendo, eu estava falando que a casa humana já está caída. A casa humana está derrotada. A casa humana já não existe mais. Só tem uma salvação para a humanidade: tirar o povo dele da terra. Não teremos solução pelos governos que virão, quer sejam governos bons ou ruins, os dois vão ferrar a nossa vida. Não teremos solução porque está intrínseco a maldade. A profetisa diz, e a própria Bíblia no Apocalipse diz, que no final o diabo vai ganhar. Como é que é isso, pastor? Ele por pouco tempo será dado a ele a vitória. Ou seja, ele vai reunir novamente o mundo inteiro para perseguir o povo do Senhor, conforme diz o grande conflito. Pouco tempo será dado a ele e ele vai vencer. Então você já sabe que haverá perseguição aos cristãos, sim, novamente. Você já se prepare. Por quê? Porque o tempo que virá à frente será nós chamamos de tempo de angústia. Nós chamamos dos tempos difíceis que os seres humanos viverão. Quando você olha para o passado, você percebe que o povo cristão sofria. E quando você olha para o futuro, você também percebe que o povo cristão vai sofrer. A igreja sempre foi perseguida em todos os momentos. Essa conversa que alguns pregadores fazem de que você vai ser cristão, vai ser o número um, vai ser isso, vai ser aquilo outro, você vai ganhar dinheiro, você vai ser próspero, vai ser bênção. Essa não é uma visão bíblica. Por quê? Porque percebemos que em toda a história da humanidade o povo de Deus sofreu. Não estou dizendo que você não deva buscar melhorar a sua vida, mas estou dizendo que você não pode viver desconhecendo o sofrimento humano. Por quê? Porque essas pessoas que desconhecem o sofrimento, elas embrutecem, de acordo com o autor aqui. E por isso eu continuo dizendo a vocês, veja o que a palavra continua dizendo, o autor continua dizendo: a carga do sofrimento parece uma pedra sepulcral, colocada sobre o nosso pescoço, quando na realidade não é outra coisa senão o peso para proteger o seu espinhoso horror enquanto não nos aproximamos da cruz. Veja só que o sofrimento, de acordo com ele, é para proteger você quando você está no caminho da cruz. Quando você está no caminho de buscar o Senhor, esse sofrimento te tornará alguém mais forte. O mundo, ele é um mundo de guerras e um mundo de rumores de guerra, como diz a palavra. Teremos guerras e rumores de guerras. O mundo no próprio texto bíblico diz que o mundo terá muitos tornados, muitos terremotos teremos no mundo, sofrimento, tsunamis e alguns outros lugares do globo terrestre. Um mundo onde o pecado corre de forma desenfreada e a cobiça ela gera violência nas pessoas. O que tem de gente buscando dinheiro, cobiçando e fazendo com que um ultrapasse o outro, um passa por cima do outro. Isso é uma prova de que vivemos num mundo de sofrimento e não é estranho isso. Não estranhe isso. Ai, pastor, fulano de tal que eu não esperava me traiu. Você vive em que mundo? Você sabe que você deve depositar sua confiança em Deus. Aquele que deposita sua confiança no homem será enganado. Você sabe disso. Maldito é o homem que confia no outro homem. Quando digo confiar, é depositar sua vida, sua força, não, só confie em Deus. Ele é o único que não vai te negar. Ele é o único que não vai te trair. Confie no Senhor. E por isso, eu termino a minha mensagem de hoje
falando sobre esse tema de sofrimento aqui. Tudo depende do modo por que se sofre. Mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Tudo vai depender de como é o seu pensamento diante do sofrimento. Deus tem sempre um amor para aqueles que estão passando por tribulação. Do mesmo jeito que o diabo tem tribulação para você, Deus também tem bálsamo para você. Deus também tem entendimento para você. Deus também tem sabedoria para você. Quer você vencer nessa vida? Quer você ter uma história diferente? Então comece a entender o tema do sofrimento. Comece a entender as lutas que os seres humanos vivem. Comece a entender as coisas que nós passamos. Se você compreender isso, certamente você estará num próximo patamar e as coisas boas lhe chegarão à porta. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que nesse tema do sofrimento aqui seja um tema para que você reavalie sua história e saiba que você vai passar pelo vale da sombra e da morte. Porém, não tema mal algum, porque Ele está com você. Vamos fazer uma oração agora. O irmão Jackson estará orando. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se junte a nós também e peça a bênção para o Senhor. Vamos orar. Oremos então. Santíssimo Pai que está no céu, nosso muito obrigado por este amanhecer. Nosso muito obrigado, Senhor, pelos teus planos. Nosso muito obrigado, Senhor, que mesmo diante das dificuldades, do sofrimento, Senhor, a gente, depois que passa a turbulência, a gente consegue te enxergar, Pai. Quero te pedir uma bênção especial hoje por esse grupo, Senhor. Pelas pessoas que estão passando por a turbulência, seja da saúde, seja financeira, seja de relacionamento, seja desse embate, esse desafio que é te conhecer melhor, Senhor. Essa luta interna que a gente tem de te buscar mais, de te entender, Pai. Mas eu quero te agradecer por tudo isso, Senhor, porque tu tens sido presente na minha vida. Mesmo nas horas que eu não percebia, Senhor, a tua presença, tu tens sido presente na minha vida, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, também, porque existem coisas que eu faço, existe sofrimento que eu passo, Senhor, existem dificuldades que eu enfrento que são consequências das minhas ações, das minhas decisões. Existe outra, Senhor, é porque eu te amo, Pai, e isso também tem um preço. Eu só não quero, Pai, é confundir as coisas. Eu quero é aprender das duas formas, dos dois sentidos, Senhor. Eu quero entender, Pai, que quando eu erro, quando eu tomo uma decisão errada, quando eu entro em um negócio, Senhor, que não vem de Ti, que eu não pedi a Ti a inspiração, a orientação, Senhor, que eu entenda que o erro é meu, Pai. Não tem nada a ver com ninguém, Pai. E quando eu tiver sido perseguido, Senhor, pelas minhas intenções de, seja na igreja, seja no nosso grupo de orações, na nossa família, Senhor, eu seja mal entendido, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, Pai. Eu quero que Tu conduza, porque tomar decisão no momento de turbulência é um risco muito grande, Senhor. Por isso eu quero entregar a minha vida agora nas Tuas mãos, Senhor, enquanto as águas estão calmas. E eu não vou nem te pedir, Pai, para que tira de mim esse cálice. Não vou nem te pedir, Senhor, que faça com que eu tenha uma vida tranquila daqui para frente, Senhor. O que eu mais quero, Senhor, é a Tua presença na minha vida, que aí eu enfrento tudo, Senhor. Eu sei que eu vou ter problemas, eu sei que eu vou ter desafios, eu vou ter lutas pela frente, Senhor. Mas eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero estar armado, quero estar preparado. E quando chegar esses momentos, Senhor, eu quero contar contigo, eu quero crer no meu Senhor, não só no meu Salvador, mas no meu Senhor, a qual eu busco todos os dias servir. Não deixa minha mente se confundir, não, Senhor. Não deixa nenhuma dessas dificuldades
possa enfrentar, que eu vou enfrentar no futuro, Senhor, eu desanime, eu tome decisão errada, na direção errada, Senhor. Eu quero e preciso da tua inspiração agora, eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. As coisas que eu estou decidindo agora, Senhor, vão ter um preço no futuro. As coisas que eu decidi no passado, Senhor, eu estou pagando o preço ou estou usufruindo hoje, Pai? Mas eu quero essa caminhada, Senhor, que tu continue comigo como sempre tem sido, Pai. Só me dá mais sabedoria, Senhor, para poder entender e sentir a tua presença. Me ajuda nisso, Senhor. Não deixa me perder, não. Me ensina, Senhor. Eu quero ter a tua presença, Senhor. E eu sei que tendo a tua presença, Pai, é suficiente para mim e para os que estão ao meu redor, para os meus queridos. Cuida dos meus filhos, Senhor. Não deixa que eles se percam. Não deixa que eles se distanciem de ti. Cuida dos nossos filhos, Senhor, dos filhos desse grupo aqui. Tanto do pequenininho Dudu, que o pastor chamou agora cedo, Senhor, como dos mais velhos que estão aqui, Senhor. Cuida de todos nós, Pai. Nós queremos ter uma vitória, uma história de vitória, Senhor. E onde há vitória, há luta. E que nós sejamos vencedores, Senhor. Nesse momento eu te peço, Pai, não me abandone. Não me deixe sozinho, Senhor, porque uma coisa muito simples me derruba, Senhor. Mas se eu estiver contigo, Senhor, eu não só vou chegar onde eu quero, que é morar contigo no céu, como eu vou ser parte das pessoas que colaboram, Senhor, para que outras pessoas mais, para que os filhos do Gol Six, para que os membros do Gol Six, Senhor, nós nos encontremos no céu, Pai. Ajuda nisso, Senhor. Apesar de todas as dificuldades que eu tenho, de todos os defeitos que eu tenho, Senhor, venha ao meu encontro, Senhor, e me dá a mão. É isso que eu te peço, Pai. Nenhuma luta, Senhor, nenhum problema é maior que ti, Senhor. Nada te venceu até hoje. E é isso que eu confio. Eu não sei as decisões que eu estou tomando hoje, Senhor, se são certas ou se são erradas, Senhor. Mas eu quero confiar em ti, Senhor, porque eu entregando nas tuas mãos, o problema passa a ser teu, não meu. Se eu tenho algum entendimento que nessa direção vai ser certo, que isso é certo, que aquilo é errado, Senhor, tendo a tua inspiração, Senhor, eu vou acertar, não vou errar, Pai. E se eu tiver que passar por dificuldades, Senhor, não me abandones. Permita, Senhor, que eu sinta aquele tapinho nas costas dizendo: filho, continua, porque é isso que eu preciso. Te agradeço tanto, Senhor, por essas pessoas que fazem parte da nossa vida, essas pessoas que são um bálsamo, que nos falam no momento certo, nos ajudam no momento que a gente mais precisa, Senhor. Abençoa, Senhor, essas pessoas, abençoa esse pastor, Senhor, os outros pastores também, Senhor, que estão nas nossas vidas, Senhor, nas nossas igrejas, as pessoas, Senhor, que são voluntárias, Senhor, da tua obra. Abençoe a irmã que orou primeiro do que eu, Senhor. Abençoa as pessoas que estão em dificuldade de novo, Pai. Eu te peço isso. Não deixe que as interpretações, que as conclusões sejam erradas, Senhor. Porque contigo não há erro, Senhor. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos porque eu confio em ti. E o problema é teu agora, Senhor. A única coisa que eu vou tentar fazer é tentar te buscar, Senhor. O resto tu completa. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça venha ao nosso encontro, Senhor. Que tuas forças sejam renovadas sobre nossa vida. A ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor nos ouve. Ouve, Senhor, o nosso clamor agora aqui no grupo do Gol Six, Senhor. Para que irmãos sejam curados, para que haja vitória e bênção sobre a vida dos teus servos. Assim como muitos têm problema, sabemos também, Senhor, que o Senhor nos traz também as soluções. E por isso depositamos em Ti, Senhor, a solução de nosso problema. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos. Sabemos, Senhor, que o Senhor tudo pode e tudo fará também.
E como um pai bondoso, amoroso, o Senhor cuida dos seus filhos. Entregamos em tuas mãos a nossa vida. Em especial, Senhor, entregamos a irmã Socorro, que fez a oração no começo. Que o Senhor abençoe a tua serva. Dê a ela, Senhor, a tua graça. Também, Senhor, pedimos a ti que o Senhor abençoe o irmão Jackson, para que ele também, nesse grupo de homens que ele está criando, que também, Senhor, ele receba a porção da tua graça e da tua bênção. Colocamos em tuas mãos também a irmã Rose, que está aqui no país, nossa líder, e a sua respectiva família, para que o teu Espírito Santo esteja com eles. Senhor Jesus, nós, os que ficamos aqui, ouça o nosso clamor, Senhor. Ouça, Senhor, as nossas lutas e pedimos a Ti que o Senhor nos livre de todo o mal. Tudo isso te oramos e entregamos nossa vida em Tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês.